Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa, pessoal, tem assuntos muito importantes para você. A gente vai começar falando sobre o consumo exagerado de álcool agora, durante o carnaval e as prévias carnavalescas. E por tocar nesse assunto, a gente também vai trazer mais informações sobre o Pinto da Madrugada, a caravana do Pinto que vai acontecer e também o bloquinho infantil. Ainda hoje também, nós vamos falar sobre carnaval e saúde bucal. São várias dicas aí para você se jogar nessa folia, mas é claro, sempre prestando atenção nos cuidados que você deve tomar. E ainda também tem Fernanda Guimarães falando sobre o bloco Rasgando Couro Rock Maracatu, que vai se apresentar no dia 12 lá na Orla. Olha que coisa boa. Enfim, conto com você, tá? O programa hoje tá bom demais. Não sai daí não. Oral Unique. Cada sorriso é único. Esqueci do meu bordão, né? O Bem Assim começa agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com e ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, pela companhia de cada um de vocês. Gosto sempre de lembrar que vocês também conseguem nos acompanhar pelas principais plataformas digitais. Tá tudo já aqui, passando na sua tela, então corre lá para poder assistir a gente. Vamos começar o programa? Tem muita coisa boa, viu, hoje, gente? O Carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil, né? Isso já é um clássico. Alguns aproveitam o feriado para descansar e outros acabam aí caindo, na folia das festas e dos blocos de rua. E nesse período, pessoal, é muito comum o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Porém, é importante estar atento em relação a esse uso exagerado do álcool no organismo e, em especial, com o nosso coração. Quem vai conversar com a gente muito mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o cardiologista Helder Marques. Seja muito bem-vindo. Obrigada, doutor Helder, pela sua presença. Obrigado, Mara. Bom dia. Bom dia. A gente começa com um assunto interessante, né? Isso. Consumo excessivo de álcool nas festas carnavalescas. E quando a gente fala em consumo de álcool nessas festas, a gente sempre exagera um pouco, a quantidade de álcool é sempre grande. E isso pode trazer prejuízos enormes para a saúde, principalmente do coração dos pacientes, dos foliões aí que estão nas festas carnavalescas. Doutor, não é recomendado fazer uso, consumir o álcool excessivamente e corriqueiramente, né? Não, inclusive muitos estudos mostram que o consumo moderado de álcool ele é bom para o coração, né? Só que quando a gente fala em consumo moderado, a quantidade é cerca de 20 a 25 gramas. E numa festa de carnaval, a quantidade é muito grande. Sim, e aí quando a gente fala de consumo exagerado de álcool, nessas festas, às vezes o pessoal passa aí 4, 5 dias pegando direto, bebendo muito, Quais que são os riscos que esse tipo de atitude pode trazer para o nosso coração? Então, principalmente para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, pacientes hipertensos, que têm doença de coração, doença coronariana, grande chance de ter infartos, grande chance de ter dissecção aguda de aorta, grande chance da pressão subir muito, ter um edema agudo de pulmão, e isso, na maioria das vezes, é um quadro grave. O paciente pode acabar sendo hospitalizado em condições graves. E pode também ser um risco para, alguma doença cardiovascular? Então, o consumo de álcool, ele de uma forma corriqueira, exagerada, diariamente, durante anos, é um fator de risco para o desenvolvimento de muitas doenças. Insuficiência cardíaca é a principal. A própria doença coronariana também, porque ele influi principalmente no aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Então, não é aconselhado o consumo corriqueiro. Quando a gente fala em carnaval, em festas, o aumento do consumo de álcool nas festas, associado aos fatores de risco, às doenças, pode precipitar o aparecimento de doenças agudas, que são essas que a gente falou. Eu tenho até aqui um dado, pessoal, que segundo o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil, sendo mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, uma morte a cada 1 minuto e meio, 90 segundos. É muito, doutor?
Muita gente, muitas vezes é uma notícia que a gente tem a nível mundial. Isso não é uma coisa recente, muitos estudos mostram isso. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam. Quando a gente fala em doença cardiovascular, não é somente coração. Então, AVC também mata, também é uma doença cardiovascular, porque envolve ali todo o sistema de vasos do organismo, né? Então, é um número preocupante. Já tem estudos que mostram que durante datas festivas, durante o aumento de consumo de álcool, essas mortes podem aumentar, sim. E outro fator também que eu queria que a gente pudesse comentar aqui, doutor, é sobre esse consumo exagerado de álcool, principalmente nos jovens. A gente está vendo a população jovem consumir exageradamente álcool. E é assim, estamos aqui, né, tratando do carnaval, mas a gente sabe que nos finais de semana eles também acabam se jogando, né? Inclusive, nesse próximo semana a gente vai ter prévias carnavalescas aqui em Maceió. São aí 2, 3 dias de festa e o pessoal acaba se jogando mesmo. Na maioria das vezes, os jovens, pela própria imaturidade e a falta de informação, né? O álcool, ele traz prejuízos do ponto de vista não somente de dependência, né? Além da dependência, ele causa prejuízos do ponto de vista psicológico. Às vezes acontece algum acidente quando o jovem acaba fazendo uso excessivo, pode acontecer algo do tipo. Então, o mais importante é estar ciente dos riscos do consumo excessivo. O que a gente, como médico, orienta é que tenha cuidado na quantidade, sempre se hidrate junto com a bebida. Então, sempre que você for consumir álcool, tenha em mente que aumenta a sua ingesta hídrica e também faça o consumo de comidas leves, né? Isso ajuda, muitas vezes, a evitar que o álcool exerça o efeito prejudicial. Porque a presença de hidratação e a presença de realmente estar com o estômago forrado faz com que a absorção de álcool seja reduzida no organismo. E isso evita que tenha alguns prejuízos referentes ao consumo. E, doutor Helder, tem algum sinal, algum sintoma, né, que a população deve ficar em alerta quando a gente fala sobre esse consumo exagerado de álcool e coração? Tem sim. Quando o folião acaba exercendo ali a vontade dele de exercer grandes quantidades de ingesta de álcool, tem que ficar ciente, principalmente quando começar a urinar muito, porque o álcool ele faz com que você acabe urinando bastante. Então, sempre que começar a urinar bastante, tome bastante líquido. Por quê? Quando você se desidrata, a sua frequência cardíaca aumenta, a sua pressão acaba aumentando também e isso pode trazer um prejuízo. Então, o primeiro sinal é você começar a urinar um pouco mais. Além disso, acho que quando você começa a ingerir álcool, tem aquele momento que você começa a ficar tonto. Então, é quando o álcool começa a exercer o seu efeito neurológico, né? Ali do ponto de vista de você ficar um pouco meio tonto. Então, sempre bom estar presente. Então, é nesse momento que você deve moderar a quantidade de álcool que vai tomar nas festas. Certo. Doutor, um outro ponto também, né, que eu acho que seria interessante da gente tocar é sobre as doenças cardiovasculares. Quem já tem ou predisposição, ou já alguma doença detectada, né, diagnosticada, precisa tomar um cuidado ainda maior? Sim. Com meus pacientes, eu acho que isso é uma informação que vale para toda a população. Para quem tem doença crônica, a primeira informação é: nunca deixe de tomar as medicações. Então, se você já faz uso de medicação, nunca pare achando que não posso misturar a medicação que eu tomo com álcool porque não vai fazer efeito. Não, isso é uma falácia. Então, a primeira orientação é: não pare o consumo, as tomadas das suas medicações, né? Pode fazer o uso de álcool? Pode, em quantidade moderada. E aí, quando eu falo em quantidade moderada, é essa quantidade de 30 gramas, que isso, do ponto de vista de quantidade, é 200 a 250 ml de cerveja. Então, acho que ninguém vai tomar só isso numa festa como o carnaval, lógico. Destilados, 1 a 2 doses. Mulher e homens de baixo peso, isso se reduz pela metade. E a orientação que a gente fala para os pacientes com doenças crônicas é que sempre esteja quites com o seu médico e com o seu acompanhamento médico. Então, se você tem doença crônica, toma medicação, já tem doença cardiovascular, esteja sempre ciente de que você deve estar sendo acompanhado
e, se possível, sempre tenha orientações de um profissional. Sim. E passou mal em alguma festa, deve-se buscar, né, o atendimento médico o quanto antes melhor? Sim, sim. Se você tem doença cardiovascular, tem dor torácica, tem dor em região cervical, ou algum fator como cansaço, falta de ar súbita, procure imediatamente a emergência, que o diagnóstico tem que ser realizado. É importante que fiquem cientes, a população fique ciente que a quantidade de álcool ingerido é que é o mais importante. Não é deixar de brincar a festa, o carnaval, até porque ninguém vive sem alegria, né? O carnaval é uma festa espetacular aqui no Brasil. Verdade. Mas sempre ciente dos riscos que a gente corre. Não é deixar de aproveitar, né? Jamais fazer isso. Pelo contrário, o carnaval está aí para a gente realmente curtir, brincar bastante. Mas tenha cuidado com a quantidade de álcool que você está ingerindo, porque isso pode acabar trazendo outros problemas para você. Vamos reforçar aqueles cuidados, né? Aquelas dicas que você estava falando, doutor Helder, para o pessoal sobre se alimentar bem, né? Ficar também se hidratando, ainda mais com esse sol. Geralmente, o carnaval aqui é repleto, né? Ali de calor, de sol, muita gente, multidão. Então é bom ter alguns cuidados, né? Sim, sim. As principais orientações são se alimentar bem, como você já falou, prefira alimentos leves, né, antes de ir para a folia. Tome bastante água durante os festejos carnavalescos. Pode ingerir álcool em pequena a moderada quantidade, não exagerar. Se tem doença crônica, não deixe de tomar suas medicações, isso é o mais importante. Se proteja do sol, tenha paciência e tenha muito cuidado, porque às vezes, como são 5 dias de festa, às vezes o pessoal costuma virar as noites aí na bebedeira. Então, o que eu oriento? Sempre descansar antes do dia seguinte, né? A ideia de consumir excessivamente álcool, desidratar e passar os dias acordados acabam prejudicando ainda mais a saúde. Às vezes o pessoal pensa, mas é uma vez ao ano. É uma vez ao ano sim, mas a gente sempre pensa na possibilidade de que esse ano, é o próximo, e isso pode trazer um prejuízo em algum momento. Muito bem. Quer deixar algum contato, alguma rede social para o pessoal ficar acompanhando, pegar outras dicas? Fique à vontade. Sim. Tem meu Instagram, Helder Marques, não tem muita dificuldade. Eu faço atendimentos no Hospital do Coração. E em caso de qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada, doutor Helder, pela sua participação, pela sua disponibilidade em vir aqui e nos fazer esse alerta, né, pessoal, para a gente poder se cuidar ainda mais de nós durante esse carnaval, durante essas festas. Obrigada, mais Obrigado, Mara. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí não, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.